Olá, a paz do Senhor, seja bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que momento que essa palavra vai lhe encontrar, mas eu espero que essa palavra vá de encontro a um momento que você esteja necessitado e que seja uma resposta de Deus às suas orações, às suas súplicas, ao seu clamor, ao seu gemido, e que Deus venha falar fortemente ao seu coração de acordo com a sua necessidade, que aquilo que nós não conseguirmos expressar aqui em palavras, que o Espírito Santo de Deus ele possa dar continuidade e falar ao seu coração e traduzir aquilo que humanamente nós não conseguimos traduzir. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, que fala sobre uma parábola. Em Mateus capítulo 7, no versículo 24 ao 27, Jesus profere uma parábola, a parábola dos dois construtores. Vamos ler? Diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto nos fala de dois construtores, duas casas e de uma forte chuva, que cai sobre as duas construções. Interessante que por diversas vezes a gente já ouviu essa passagem, e até fazendo uma analogia que as duas casas simbolizavam o justo e o ímpio. Que Jesus é a rocha, então se nós somos crentes em Jesus, nós estamos protegidos do dia mau, a nossa casa está na rocha, portanto a nossa casa não vai cair. Porém, se nós percebermos o texto, o que ele fala de dois tipos de construtores, o prudente e o insensato. Interessante que quando a gente tem esse olhar, as coisas mudam um pouco de perspectiva. Afinal, nós podemos sim ter aceitado Jesus como Salvador, frequentamos uma igreja, cumprimos os ritos religiosos da nossa denominação e ainda assim sermos insensatos. E aí você vai me perguntar, mas e o que é insensatez? Vamos lá. Segundo o dicionário, insensatez é uma peculiaridade daquele que é insensato, desprovido de juízo, é o imprudente. Então, não basta sermos crentes, temos que buscar a sabedoria. Tiago nos ensina isso muito bem quando ele diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus tem prazer em distribuir sabedoria para quem pede e pede com sinceridade. Sabe por quê? Porque depende disso o desfecho da nossa história. A sabedoria, ela não nos isenta de passarmos por dias difíceis, dias de recebermos más notícias, dias de nos percebermos em situações que nos desorganizam totalmente, dias que tiram de nós a nossa estabilidade, que colocam em xeque as certezas que nós tínhamos, a nossa visão de vida, a nossa visão de mundo. Mas ela nos capacita a passarmos por essas situações buscando alternativas, não as melhores, porque tem momentos que nós passamos que nós não temos as melhores alternativas, mas as alternativas possíveis, compreendendo que Deus está trabalhando o tempo todo e Ele está trabalhando mais em nós do que na própria situação. Vamos lá. Pensa comigo numa situação muito difícil que você já passou. Lembrou? Perceba o quanto essa situação mudou você. Trouxe para fora uma capacidade de resiliência, uma criatividade que nem mesmo você sabia que tinha. Foi ou não foi? Então, não desperdice os dias maus. Eles têm uma capacidade fora do comum para extrair de nós algo que estava adormecido pelo nosso comodismo. Eclesiastes 7,14 nos ensina: quando os dias forem bons, aproveite-os bem.
mas quando forem ruins, considere. Não, Deus não está jogando tragédia, enfermidade, separação, caos na humanidade. Deus saiu jogando a maldade, o mal, a dor, porque é a única forma pedagógica que ele tem de nos ensinar, porque ele quer nos ensinar algo. Não, Deus ele não tem prazer no nosso sofrimento, ao contrário, a situação de dor e de dificuldade que nós estamos passando, quando nós choramos, Deus chora conosco. Deus se compadece das nossas dores, das nossas misérias, das nossas limitações e fragilidades. Mas tem um porém. Ele é especialista em trazer luz nas trevas, rios no deserto, beleza no caos. Sabe por quê? Tem um versículo em Romanos 8:28, eu gosto da Nova Versão Internacional, que eu acho que essa versão traz um sentido melhor para esse versículo, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. E eu gosto dessa tradução porque diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, tem certas coisas na nossa vida que não é porque Deus veio, colocou e jogou. Sim, Deus permitiu, mas Ele age em todas as coisas. Nossa história não está à deriva, jogada à sorte. Ele age o tempo todo, mesmo quando parece que nós não o vemos, não o ouvimos. Ele age o tempo todo e Ele está agindo agora. Quando entendemos isso, percebemos que a expressão a casa não vai cair não quer dizer que seremos isentos de todas as nossas adversidades, mas que a maravilhosa graça de Jesus, pelo Espírito Santo, nos sustentará no vento forte, na tempestade, pois Ele nunca nos prometeu ausência de aflição, mas companhia todos os dias da nossa vida. Tenha paz, fique em paz, apesar das circunstâncias, porque a paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Que Deus te abençoe, que essa paz te alcance, mesmo nos dias de grande tribulação e de dor, que você possa desfrutar dessa pessoa que é a própria paz, que é a companhia, que muitas vezes não nos livra dos dias difíceis, mas que passa conosco, que chora as nossas dores e que nos acolhe. E é nesse momento que nós sentimos o abraço forte, a presença de Jesus. Que Deus abençoe.